De volta com o programa Viver é Melhor e hoje falando sobre saúde bucal. O Dr. Flávio falou pra gente há pouco que os índices no Brasil vêm melhorando com relação às cáries e que esse não é mais um problema tão comum no consultório. Eu perguntei então para ele o que é mais comum agora então. Eu vou refazer a pergunta agora, doutor. O que é que o senhor mais vê no consultório hoje em dia? Olha, a questão da sensibilidade é algo bem comum. O paciente que chega no consultório com algum tipo de sensibilidade dentinária, né? Essas sensibilidades, qual o motivo, né? Você pode ter uma sensibilidade ou por uma retração de gengiva, tá? Porque quando você retrai a gengiva, você deixa exposto a raiz do dente, que é uma área super sensível, porque já está ligada diretamente com o nervinho que tem ali dentro do dente. Então, você retraiu a gengiva, você vai ter uma exposição maior, vai ter sensibilidade com gelado, às vezes quente, algo doce, ou na própria escovação, só a escova ali você já tem uma sensibilidade. Ou pode ser uma sensibilidade por uma restauração que caiu, está exposta a dentina do dente, que também é uma outra área super sensível do dente, ou por algum trauma, você lascou um esmalte, deu uma lascadinha no dente, também vai ficar sensível a essa região. Então, essas questões de sensibilidades costumam aparecer com frequência. Outra coisa que causa muita sensibilidade nos dentes, o que pode ser a causa dessa sensibilidade, é o bruxismo, o hábito de ranger ou apertar muito os dentes, que também está muito comum hoje em dia, né? Então, Está muito relacionado à ansiedade, inclusive. Muito. Praticamente 90% dos casos ou mais é questão de estresse, questão emocional, né? Então, esse hábito de apertamento e de ranger, você vai causar alguma sensibilidade. Primeiro que você vai desgastar todo o esmalte, acaba com o tempo desgastando o esmalte do dente, e essa dentina que tem abaixo do esmalte é super sensível. E além disso, você vai causando microfraturas na região entre a gengiva e o dente, e essa gengiva também vai retraindo, e a raiz também começa a ficar exposta, e é uma região também muito sensível. Então, ali. pelo que a gente vê, a sensibilidade não é comum. Pode ser comum, mas não é normal. Se está sentindo sensibilidade, tem alguma coisa errada. Não deve ter sensibilidade. Tá? Hoje em dia tem uma série de tratamentos que a gente pode abrir mão para tratar isso, mas não deve ter, não é para ter nenhum tipo de sensibilidade. Porque já vi gente falando assim que passou boa parte da vida convivendo com a sensibilidade. Mas aí São problemas que não conseguiu encontrar realmente a causa, então, talvez? Não conseguiu tratar de uma forma adequada, né? Que não precisa ser assim. Não deve ser assim, senão você não vai conseguir tomar uma água gelada, tomar um sorvete. Não dá, não. As restrições. É qualidade de vida, lógico. Então, isso tem como tratar e não pode ser considerado normal. Você tem que tratar para ter uma qualidade de vida melhor. A gente vê já muito disponível nos mercados, nas farmácias, os cremes dentais para sensibilidade. Só eles já são suficientes ou, no caso de uma sensibilidade mais intensa, é preciso mais? Esses cremes dentais funcionam, tá? Eles funcionam bem, eles acabam vedando esses canalículos que têm ligação direta com o nervo ali, os canalículos dentinários, que a gente chama. Então, eles funcionam bem, se você usar ali diariamente, ele vai funcionar muito bem, tá? Em alguns casos, isso não é o suficiente, tá? Isso vai depender do tipo, talvez, da sensibilidade do tipo, de como está essa sensibilidade. Em casos mais graves, existem casos mais graves que você tem que tratar o canal do dente, de remover esse nervo, porque o paciente não aguenta de sensibilidade, tá? Outra terapia que a gente pode utilizar é o laser. A laser terapia, você também consegue vedar esses canalículos e diminuir a sensibilidade do paciente, né? Às vezes você consegue fazer uma restauração só, cobrir essa raiz que está exposta e diminuir a sensibilidade. Então, cada caso tem que ser avaliado para ver qual é o tratamento mais indicado, né? Mas, via de regra, você pode, sim, quem tem sensibilidade, pode utilizar esses cremes dentais, que eles vão funcionar bem. O uso provavelmente vai ser contínuo? Até como uma forma de prevenção, para não deixar voltar o problema? Normalmente, sim, você tem que usar ele diariamente para conseguir um resultado eficiente, né? É comum também outro tipo de sensibilidade em pacientes que estão fazendo clareamento, né? Pela substância que é utilizada durante o processo de clareamento, essa substância pode ocasionar algum tipo de sensibilidade, mas é transitória, é só durante aquele período, né? Acabou o tratamento, a ideia é que cesse essa sensibilidade, né? Bom, no próximo bloco, o doutor vai falar um pouco mais para a gente, então, daqui a pouco, sobre quando realmente é necessário tirar um dente e quais são as alternativas para essa pessoa. E vamos falar também sobre o dia a dia,
sobre a escovação, sobre o uso do fio dental, coisas que todo mundo sabe, mas nem todo mundo pratica direitinho. A gente vai falar sobre